Nós temos aqui a presença já do Antônio Wróblewski, que é especialista em logística e engenharia e presidente também do Conselho de Administração da Patfind, que é a empresa brasileira de software para a cadeia logística. Ele já aparece aqui na minha tela, a gente já conversa já com ele. Já quero agradecê-lo, Antônio, pela participação. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Abre Aspas. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Antônio, participa conosco também da entrevista o Zé Guilherme Ferreira, de forma remota. O Uber lançou recentemente um novo serviço aqui no Brasil, que é o Uber Shuttle, né? Um serviço da plataforma para o deslocamento dos funcionários de uma empresa, né? O recurso é destinado a companhias que querem fretar veículos para a ida e vinda dos funcionários para o trabalho, diferenciando-se, por exemplo, do Busser, né? Que é aquele focado em ônibus fretados para pessoas físicas. No caso aqui, a Uber Shuttler, né, é um serviço de aluguel de ônibus para empresas, ou seja, para pessoas jurídicas. Então a gente convidou aqui o Antônio justamente para a gente entender melhor quais são os impactos desse novo serviço da Uber na logística toda do Brasil e também falando um pouco da nossa região aqui do Vale do Paraíba, que é uma região industrial muito forte e deve impactar também esse serviço aqui na nossa região. O Antônio, mais uma vez, obrigado, bem-vindo aqui ao Jornal Abre Aspas. Eu queria entender um pouquinho contigo, que você pudesse analisar esse novo serviço que foi anunciado recentemente, né? Foi há poucos dias aí que foi anunciado. A Toyota já aderiu ao serviço, né? Já realizando o transporte dos seus colaboradores ali entre São Paulo e Sorocaba. Como é que o senhor está analisando a chegada desse serviço no país e como que está sendo a percepção das empresas para esse modelo novo de transporte de funcionários? Ok, bom, obrigado pela oportunidade. O que eu vou dividir é aquilo que, um pouco do que eu já via com o Uber e um pouco do que eu estudei a partir do momento do anúncio aqui no Brasil. Só para deixarmos todo mundo no mesmo contexto, a Uber, nos Estados Unidos, ela tem uma divisão chamada Uber Transport, que é transporte de carga. Que também eu acho que ela vai fazer acontecer no Brasil. E também colocando em perspectiva, tem um muito interessante. Hoje, no Brasil, nós temos 1.100.000 transportadoras registradas na NTC, das quais 95% delas têm até 5 caminhões. Então, você vê as grandes transportadoras com frotas de 1.000 caminhões, 500, mas 95% têm até 5 caminhões. No caso específico de veículos de transporte de passageiros, o número é muito mais, eu diria que ele chega a 98%, 99%, formado por pequenas empresas. São as vans, aí entram as vans escolares, são as vans de pequenos deslocamento. Ela não está focando em nenhum momento um trabalho da Busser. O Uber Shuttle, ele foca reunir uma plataforma, como ele tem no Uber Transporte de Passageiros, carros, né? E nessa plataforma ele passar a fazer serviços ou spots ou com contrato. No caso da Toyota está sendo um contrato, mas o que ele pretende é otimizar essa plataforma nesse formato do Uber convencional. Vamos chamar de Uber convencional aquele serviço que todos nós conhecemos. Aproveitando com isso, fazendo algo que está muito em moda no Brasil falar, que é a consolidação. Eu acho que, muito contrariamente ao que alguns pensam, que ele vai trazer algum impacto negativo para as empresas existentes, eu acho que muito pelo contrário. Imaginemos que você era dono de uma, duas ou três vans escolares. O que aconteceu com a sua vida nos últimos 2 anos, né? Quase 3 anos, com a pandemia e com a não ida às escolas? Você ficou literalmente procurando alternativas para poder botar o seu equipamento para rodar. Eu acho que essa é a oportunidade. Você tem uma plataforma sistêmica muito forte, muito boa, muito desenvolvida,
e você vai tentar agregar esse pessoal a um custo, evidentemente, e basicamente o custo deve ser algo parecido com o carro, com o transporte de pessoas em carro, vai agregar e vai ter maiores oportunidades de atingir, inclusive, outros segmentos de mercado. Antônio, bom dia. Bom dia. A gente entende o novo modelo como uma ferramenta para organizar, né, essa profusão aí de pequenas empresas de transporte de passageiros, né? Mas existe uma crítica até em relação ao Uber, né, aos carros, de que a gente pega um Uber e o motorista está sempre reclamando justamente da remuneração e de uma série de coisas que atrapalham o orçamento dele, o motorista, né? Uhum. Isso não pode acontecer também quando você cria esse novo modelo. As empresas estão preparadas para pagar essas taxas necessárias dentro de um esquema de plataformas assim? Olha, eu diria assim, primeiro, eu acho que tem que ter um bom entendimento aqui, que é o seguinte, normalmente a empresa não enxerga o quanto o Uber está remunerando ao dono da van e ao próprio motorista. Pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 15%, ela não enxerga isso. Ela enxerga o custo por passageiro que está sendo transportado. Essa é uma coisa importante. Segunda coisa, pelo que anunciou o Uber, isso é feito tanto para CNPJs como para CPF. Você pode falar, olha, eu preciso fazer um deslocamento, vamos usar a sua região, ou não sei se você está na São José, Zé Guilherme, mas vamos dizer o seguinte, preciso sair de São José para Taubaté 3 vezes por semana, assim, assim, assado. Você, enquanto pessoa física, poderá utilizar a plataforma também. Esse é um ponto. Quanto ao momento que vive hoje, na qual você citou que existe muita reclamação, o Brasil hoje ele está vivendo um momento ímpar. O custo, todo mundo sabe, os custos de combustível subiram mais de 50%. Os custos de peças subiram barbaridades, até coisas acima de 100%. E isso você não consegue repassar. Eu sei disso, eu sou conselheiro numa empresa chamada BBM, que é uma das 4 maiores empresas de logística do Brasil, e a gente está vendo a dificuldade que é você absorver esse custo e repassar esse custo. Evidentemente que isso reflete no motorista também. Ademais, existe uma crise nesse país, forte, né, que nós todos sabemos, e que não está dando... Como é que você ganha com um veículo? Qualquer que seja, automóvel, ou vans, ou ônibus, você ganha colocando pelo menos 70% do tempo dela trabalhando. Isso é o ideal dos dois mundos. Hoje em dia, eles estão trabalhando 35%, 40%. Então, sabe? Então, isso distorce um pouco. Eu acho que no momento da entrada da plataforma e que ela consiga otimizar a utilização do equipamento, todos podem ganhar. Todos podem ganhar. Evidentemente, vai depender do contrato, do formato do contrato e tudo mais. Essas pequenas empresas estão sendo ouvidas de alguma maneira para se sentir o clima de aceitação da plataforma? Olha, eu creio que sim. Eu não sou do Uber, não tenho responsabilidade nenhuma com o Uber, estou só falando enquanto um estudioso de logística. Eu creio que sim, porque você não vai na plataforma sem antes fazer um teste piloto. E antes ouvir quem serão os seus fornecedores e quem serão os seus clientes. Então, a Uber, por exemplo, esse projeto Uber Transporte, que é caminhões nos Estados Unidos, ele está em teste há mais de 2 anos lá. E ainda não tem uma abrangência, porque como os Estados Unidos é muito grande, eles vão fazendo o teste, que eles chamam de pilot test, por região. Eu creio, não sei,
não conversei com ninguém, não tive contatos com a Uber para saber se foi. Mas eu acho que sim, conhecendo a empresa, conhecendo o formato americano de trabalhar, ele falou com as duas pontas, com o usuário e com o fornecedor. E viu a possibilidade da plataforma dele entrar nessa conversa. Muito bem, Rodrigo. A gente comentou da nossa região, né, de ser uma região muito industrial, então a sua visão é realmente uma visão otimista aí no caso da tendência ser grande, aí que esse serviço ganhe espaço e força também aqui na nossa região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, que é uma região bastante industrial, né? Eu creio totalmente que sim. Principalmente, quando eu citei a estatística de 5% são empresas até 5 caminhões, e no caso de peruas, lotações, vamos dizer, o número é maior, eu creio que é uma oportunidade, e é uma oportunidade num momento que o mercado está muito ruim também. Quem conseguir sair bem nesse momento, ele vai com certeza ganhar. E eu vejo assim, ele está fazendo o teste com ônibus, que aí ele já pretende ganhar mercados de empresas que hoje fazem transporte passageiro para as indústrias, mas eu creio muito que que o Uber vai entrar muito forte naquilo que nós chamamos de peruas, de vans ou coisa parecida. Que além de oferecer o serviço CNPJ, ele vai também oferecer o serviço CPF. Ou seja, a pessoa precisa de deslocamento, entra na plataforma, pede esse deslocamento por lá, que vai ser muito mais barato que se fizesse por carro ou coisa parecida, porque ele é compartilhado com 10 pessoas, 8 pessoas, 15 pessoas, que seja. E o conceito é outro. Nós conversamos aqui com o Antônio. Eu até pedi desculpa se eu pronunciei corretamente seu sobrenome, que é Wróblewski, né? Que é... Exatamente. Então tá certo. Antônio, muito Wróblewski. obrigado. Especialista aqui em logística, engenharia, que pôde contribuir um pouquinho sobre a visão dele diante da sua experiência, né, com essa chegada desse novo serviço aqui no Brasil e também principalmente aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Obrigado, Antônio, pela entrevista e tenha aí uma ótima semana. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, Antônio.